Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma visão de jogo. Desta vez o jogador que iremos abordar é o Oskar Pietruszewski, o jogador de 17 anos, uma nova promessa polaca que joga no Jagiellonia e tem características bastante interessantes e que podem encaixar como uma luva no modelo de Farioli, até porque Farioli é um treinador que exige muito no momento sem bola e o jogador polaco oferece muito nesse momento, é muito intenso, como diz o Farioli, que é um treinador que gosta bastante de fresh legs nos seus jogadores. Ele é um jogador que tem muita frescura, tem muita intensidade, tem muita velocidade, muita explosão e apesar da tenra idade já consegue definir muito bem os momentos de pressão, já consegue se posicionar para ler bem a trajetória da bola e antecipar-se aos adversários, tem uma excelente impulsão quando os guarda-redes batem na frente, ele consegue disputar também bem a primeira bola. Juntando a isto a técnica que ele tem, a capacidade de mudar a direção em poucos segundos, ou seja, faz bastante aquele zigue-zague que faz lembrar, como muitos no Twitter, até no post do Desarme Tático, se não estou em erro, referiram e compararam com o Luís Dias, e eu consigo compreender, mas eu acho que este jogador é mais completo se olharmos para o lado de todos os momentos do jogo, ou seja, sem bola, mesmo nas bolas paradas ele consegue participar muito bem por causa da sua impulsão. O Luís Dias acho que era um jogador mais virado para a vertente ofensiva, principalmente quando chegou. Agora, claro que está um jogador muito mais completo, estamos a falar quando chegaram os jovens, certo? Acho que o Luís Dias tinha mais aquela. Este jogador também é muito irreverente, vai muito para cima, vai para um para um e muitas das vezes até vai para um para dois, porque os adversários têm cobertura defensiva e ele não tem qualquer medo de recortar e ir para cima, procurar iniciativa. É um jogador também muito agressivo no momento com bola, porque com a condução vira-se para a baliza adversária e consegue ganhar sempre muitos metros, um pouco ao estilo do que faz o Borja Sainz. Consegue ponderar o jogo de vez em quando, mas é um jogador que normalmente tem tendência a ser mais agressivo e mais criativo também, ou seja, não é um jogador que joga pela certa, é um jogador que arrisca mais do que faz ações consistentes, por exemplo. Quando corta para dentro, recorre ao remate em jeito ou recorre ao cruzamento ao segundo posto para servir os colegas. Tem muitos. Lá está, o facto de apresentar estes recursos todos sem bola leva-me a achar que seria uma excelente compra para a equipa do Porto. Um jogador de apenas 12 milhões e vamos dizer aqui que tem interessados por toda a Europa. Vou recorrer aqui ao Transfer Market e o jogador polaco tem interesse do Dortmund, do Besiktas, do Leipzig, do Bayern de Munique, o Barcelona, Colónia, City, Arsenal, e o Porto neste momento está a liderar esta corrida. Supostamente o Porto já tem até acordo com o jogador e acho que o facto do Porto ter dois centrais polacos e jogadores de respeito no balneário ainda ia ajudar à sua inclusão e ia ser mais fácil a sua adaptação e com certeza se iria adaptar muito melhor. Olhando para o jogador, se fosse parar um clube destes, claro que ia jogar para as segundas equipas, provavelmente, ou ia ser emprestado. Olhando para o Porto, ele ia ser o quarto extremo e eu acredito que pelo compromisso defensivo que o jogador tem, pela sua inteligência, apesar da tenra idade, ele ia ser utilizado bastantes vezes, eu não tenho qualquer dúvida. O Farioli, por exemplo, ele na tomada de decisão no último terço não é muito bom. Não é que ele só tem 3 golos, ainda falta-lhe evoluir naquele perfume ofensivo, mas todo o lado energético que ele traz ao jogo, o lado físico, o lado com bola, o lado sem bola e a própria técnica que ele tem técnica, vai ser um jogador muito útil para Farioli e vai crescer muito debaixo do Farioli porque a equipa faz toda o que ele tem de bom, a equipa é trabalhada à base disso, ou seja, os pontos fortes do jogador polaco, as matrizes do Porto são essas, ou seja, o jogador vai se sentir como um peixe na água. Para além destes pontos todos positivos, é um jogador como o Froholt que contagia os colegas, ou seja, é um jogador que quando está a pressionar é tão agressivo, é tão energético, é tão intenso que contagia os jogadores à volta para pressionarem também. E isso é essencial, porque a equipa às vezes está a respirar por uma palhinha ou está aqueles momentos complicados, mas o William Gomes, por exemplo, salta na pressão e depois salta o Samu, depois salta o Gabriel Veiga e a equipa toda salta na pressão e ter jogadores como o Pietruszewski com esse tipo de mentalidade competitiva é sem dúvida uma mais-valia. Hum,
Vamos passar então à análise em vídeo. Hoje não vamos ter vídeo da antevisão do Porto, porque eu só cheguei ontem à noite a casa na Bélgica e eu em Portugal não tenho mesmo condições de gravar vídeos, o computador é horrível para isso e não dá mesmo, não tenho maneira. Só quando comprar um portátil, e neste momento é impensável, e é que eu vou conseguir produzir vídeos quando for de férias a Portugal, e mesmo assim também foram só 5 dias que passei com a minha avó e com o meu avô e com as minhas irmãs, portanto também não foi assim muito tempo que eu estive ausente, e agora vamos voltar outra vez aos vídeos diários e às streams e tudo isso. Portanto, fiquem atentos. Espero que tenham tido um excelente Natal aí por casa. As prendas é irrelevante, que tenham tido bastante tempo com a família que vocês gostam, com as pessoas que mais gostam, amigos, que tenham tido bons jantares e que tenham comido bastante bem e bebido, que isso é que é realmente o mais importante. Portanto, acho que esta compra, dando assim a nota final, os aspectos a melhorar do jogador são claramente, na minha opinião, a tomada de decisão, a precisão do cabeceamento também, mas isso é algo muito um detalhe. Eu acho que faz todo sentido esta contratação, e acho que o Porto, se conseguisse antecipar a estes clubes todos gigantes europeus, demonstra que está com uma capacidade negocial muito acima da média, e estamos mais fortes que nunca, e é uma questão de tempo até começarmos a ver outra vez quase conquistas europeias, e vamos a ver agora como é que acontece na Liga Europa. Mas basicamente é isso. Mais logo vou lançar um vídeo para vocês verem, que é assim, eu no meu vídeo da antevisão do Alverca, eu antecipei exatamente o que ia acontecer no jogo. E engraçado que eu destaquei um ponto forte de um jogador que ia levar uma debilidade da equipa do Alverca, que foi o que o Porto aproveitou e levou ao primeiro gol do Porto. Ou seja, naquele vídeo, que é uma antevisão, e depois eu vou mostrar o que aconteceu no jogo e o que eu falei na antevisão, e a partir daí vocês vão conseguir ver a qualidade das minhas antevisões e vão perceber que, de facto, se vocês virem os meus vídeos da antevisão do jogo, vão se calhar estar a perceber um pouquinho mais do que de facto se vai passar no jogo em termos táticos, em termos de movimentações, em termos de espaços, certo? Porque não é fácil. Não é fácil, mas a verdade é que eu digo bastantes vezes, recorrentemente, vai acontecer algo e depois no jogo isso acontece. E eu nunca fiz uma compilação nem nada do género, e eu vou aproveitar agora este exemplo e vou pegar no que eu falei na antevisão e vou pegar no que se passou no jogo, certo? Acho que basicamente é isso, ou seja, vai aparecer uma fala minha a dizer o que é que eu achava que ia acontecer no jogo, e depois vai aparecer o que de facto aconteceu. E ainda estou a pensar como é que vou pôr, qual é que vai ser o título, e nesse aspecto ainda estou a trabalhar na ideia do vídeo. Mas pronto, fiquem atentos e deem subscribe no vídeo, deixem like, comentem, deem hype, e basicamente é isso, pessoal. Até já. Oscar Petushevski é então um jogador que deixa muita vontade de ver e de perceber qual será a sua margem de progressão, porque parece ter tudo, é um extremo de facto moderno, porque o futebol cada vez mais é um jogo de xadrez, como eu vos digo, e todas as peças têm que participar em todos os momentos do jogo, seja a pressionar alto, seja a criar desequilíbrios ofensivos. Por isso é que cada vez mais se vê laterais com preponderância ofensiva, seja por dentro, seja por fora, até centrais no sistema, quando jogam 3 atrás, vê-se muitos centrais a participar no momento com bola ofensivo. Ou seja, o futebol cada vez mais, e eu já quando fui formado no Belenenses, o meu treinador tinha um treinador que dizia: o nosso ponta de lança é o primeiro defesa. E este jogador representa muito isso, ou seja, tem a irreverência de um extremo, tem a técnica de um extremo, tem a velocidade de um extremo, tem a capacidade de um para um de um extremo, mas no momento sem bola é um jogador muito agressivo, com muita intensidade, e acho que isso leva-nos a olhar para o jogador de uma forma especial, apesar de ser tão jovem e não ter números por aí além, certo? Que ele não é um jogador que tenha muitos números. E foi só titular em 61% dos jogos, ou seja, não é titular todos os jogos, e acho que isso é bom, porque ele só tem 17 anos e não tem que ter a pressão de ser um titular indiscutível e de trazer sempre resultados ou pontos para a equipa do IAG Alónia. Então, vamos então começar a análise em vídeo do jogador. Vocês veem que ele aqui, por exemplo, adiantou um pouco a bola. Em termos da técnica, ainda vai se refinar muito mais o jogador. Nota-se que ainda está muito em evolução em muitos aspectos técnicos, certo? E tem 17 anos apenas. E eu aqui, é por isso que eu gosto, nós aqui vamos analisar 6 ou 7 ou 8 jogos, já nem sei.
e vamos ver, eu trago-vos todo o tipo de imagens, não trago-vos, por isso que é, vocês verem uma análise de um jogador onde veem muitos golos bons, muitos golos bonitos, muitas fintas positivas e não veem as coisas, mas nunca têm noção daquilo que o jogador de facto é, certo? Mas é este jogador que vai para cima, não tem medo de ir para cima, seja para cima de um, de dois, levar a bola na transição ofensiva. Acho que nesse aspecto ele é muito forte. Lá está, como eu vos disse na introdução, tem esta capacidade de ler a trajetória da bola e consegue recuperar bolas muito facilmente. E por isso eu acho que ele iria ser muito útil na equipa do Futebol Clube do Porto do Farioli. Reparem aqui a distância que ele está do lateral a dar a cobertura defensiva, ou seja, este compromisso defensivo o jogador tem no todo. Nota-se que foi muito bem treinado, teve uma formação muito boa, aprendeu bem com os treinadores. Parece-me que houve os treinadores, porque um extremo que apresenta tantas ferramentas sem bola é um treinador que houve sem dúvida, é um jogador que houve sem dúvida o treinador, peço desculpa. Agora aqui dentro da grande área, com bola, ainda pode vir a melhorar bastante. Reparem na capacidade de antecipação que o jogador tem, o Piatuszewski. É um jogador que consegue de facto pressionar muito alto, ser muito agressivo. Mesmo com bola, reparem, é um jogador que vai para cima, depois tem esta finta corporal também muito desenvolvida, finge que vai para um lado, finge que vai para o outro, consegue se virar facilmente com pressão nas costas. Lá está, aqui foi dos poucos momentos em que eu vi que ele definiu mal o timing da pressão, mas reparem na velocidade com que ele recuperou posição defensiva. Isto sim é um jogador comprometido. Um jogador que apresente estas ferramentas está sempre mais próximo de jogar do que um jogador que não as apresente, independentemente do outro jogador ser mais brilhante com bola. Porque um jogador que perde a bola ou define mal o momento de pressão e recupera a posição defensiva com aquela rapidez e com aquela velocidade, com aquela intensidade, como fez o Oscar neste lance, está sempre mais próximo de jogar a titular do que o outro, porque a equipa fica competitiva e ele contagia os outros jogadores. Os outros jogadores veem e ele perdeu a bola e recuperou a posição defensiva rápido. Os outros ao lado não vão recuperar a passe, vão recuperar rápido também. Todos querem ganhar. E isto é muito importante, esta mentalidade competitiva é uma das coisas mais importantes num atleta, na minha opinião. Tudo o resto, bem com o treino, bem com o acréscimo, bem com os projetos. Ele vai evoluir muito, este jogador, muito. Reparem na intensidade que ele, com 17 anos, ele apresentar esta intensidade e depois reparem na capacidade de drible que ele tem. Ele tem este zigue-zague muito fácil de ir para fora, vai para dentro, ganha a linha de fundo, corta para dentro. É um jogador que tem bastante armas. Agora, neste momento de definição, por exemplo, sai no drible e depois solta mal ou escolhe mal. E eu acho que nós, por exemplo, agora falando, até aqui estava a falar como um scouting, agora falando como um adepto do Porto, mais propriamente, acho que não se pode castigar estes jogadores jovens, por exemplo, se decidirem mal, se rematarem para fora, porque são jogadores jovens, ainda estão a evoluir, ainda estão muito verdes e ainda a margem de progressão é enorme. Então acho que estes jogadores precisam de ser apoiados, por exemplo, neste tipo de decisões, é apoiar a equipa para recuperar, porque reparem, ele agora vai ser o primeiro a reagir à perda e o primeiro a recuperar a posição. Reparem onde ele vai fechar no meio. Ou seja, é um jogador que tem esta facilidade de mudar o chip quando faz as neiras ou quando perde a bola, tem esta facilidade em recuperar a posição. Reparem aqui, outro lance muito bonito dele, vai servir de apoio e depois vai pedir logo a bola na profundidade e tem a velocidade e a força física para aguentar o choque. Pena que o árbitro marcou fora de jogo e eu acho que não estava fora de jogo, mas pronto. Reparem na facilidade que ele consegue sair da zona de pressão, utiliza a parte de fora do seu pé preferencial, o que nós chamamos de trivela, e conseguiu tirar a bola da zona de pressão. Apresenta também capacidade de técnica de remate cruzado ou remate em jeito, como nós conseguimos ver ali. É um jogador que pode falhar o 1 para 1 uma vez, duas, mas vai tentar a terceira. Não tem qualquer problema de confiança no seu jogo, nota-se que é um jogador que sabe das suas qualidades e nos treinos ele tem que conseguir fazer muita coisa boa para chegar ao jogo e ter confiança para fazer isto, é porque ele nos treinos de facto faz isto.
E o que eu gosto bastante é desta variabilidade que ele apresenta de ir para a linha de fundo e depois cortar para dentro. Este zigue-zague constante, esta mudança de direção constante contra adversários que tenham os pés de apoio trocados e não tenham esta coordenação de pés quando ele faz esta mudança de direção, podem ter de facto muitos problemas porque parte-lhes os rins muito facilmente. É um jogador que tem, com este zigue-zague é fácil e vocês compreendem. Depois é um jogador que não tem qualquer problema de recorrer ao remate, seja fora da área, seja dentro da área. É um jogador que tem personalidade, como vocês viram aqui, usou os braços, ali até me pareceu ser falta, mas usou os braços, conseguiu ganhar o choque e depois levou a bola na transição. É um jogador, se tiver espaço, é de facto perigoso. Imaginem no Farioli, quando o Porto está a defender em bloco baixo, que ele é comprometido para fazer isso, recuperamos bola com espaço nas costas, este jogador um zigue-zague ou dois, ou mete a bola no Gabri Veiga, faz um dois, já está com espaço nas costas, ninguém o caça. Mas depois, lá está, e ele pronto, mas tem a ver com os 17 anos, e eu não gosto muito também de estar a chamar muita atenção de uma coisa que ele tem 17 anos e está a jogar pelos séniores, certo? Agora, ele aqui tentou fintar, não era necessário, pronto. E reparem, puxou um para um, mudou de direção muitas vezes, prendeu muito o jogo e depois o pior de tudo, tem um passe curto e optou por um passe longo para mudar a bola da zona de pressão e o passe saiu com pouca precisão, o que quase que levava a uma transição ofensiva da equipa adversária. Mas depois logo ele levantou-se e foi dos primeiros logo a reagir à perda, ou seja, recuperou a bola e ligou logo a transição ofensiva. É por isto que eu digo que ele está sempre mais perto de jogar do que aos outros. Tem esta capacidade de cortar para dentro e recorrer ao remate, ou como ele vai fazer aqui, recorrer ao cruzamento. E cruza ao segundo poste, cruza ao primeiro poste. Aqui, por exemplo, ganhou a linha de fundo e cruzou o rasteiro. Consegue criar muito impacto e muito perigo por causa da vertigem que ele consegue trazer ao jogo e desta agressividade. Reparem, no momento sem bola e tudo no fair play. Depois chegou ali à beira do adversário, bateu a mão e depois já estava ali outra vez a tentar recuperar a bola. Ou seja, é um jogador que não dá nenhuma bola como perdida, tem muita intensidade, tem muita rotação, como diz o Farioli, tem muita fresh legs. E nota-se isso no seu jogo. É um jogador que se nota bastante isso. E depois tem aqui lances como este que manda a bola para o terceiro anel, pessoal. Estão a ver? E é aqui que eu digo que, como adepto do Futebol Clube do Porto, se ele for contratado para o Porto ou para outro clube qualquer, os adeptos têm que o proteger e não podem exigir que ele seja brilhante em todos os momentos do jogo quando ele já é tão completo para tão jovem, certo, pessoal? Aqui, reparem, ele corta para dentro, faz a diagonal e depois solta com a parte de fora do pé para o colega, ou seja, tem esta capacidade de se associar, mais uma vez, capacidade de intervir em vários momentos do jogo, a bola parada ofensiva, a impulsão e aquilo que eu vos digo no aspecto a melhorar, nota-se que a precisão do cabeceamento ainda tem que ser trabalhada, mas um jogador que apresente esta impulsão e esta facilidade de ganhar a bola no ar e de perceber o timing de salto, está muito mais fácil depois de conseguir fazer um cabeceamento com sucesso. Reparem o quão agressivo é e o quão intenso é nas deslocações de pressão que o jogador Oscar faz, mas depois lá está, na definição é o que eu vos digo, ainda tem bastante para melhorar. Quem comparou, por exemplo, com o Luís Dias, eu compreendo pela irreverência, pelo 1 para 1, mas eu acho que são diferentes porque, por exemplo, acho que o Luís Dias, ofensivamente, era um bocadinho mais evoluído, não quero dizer que este jogador não seja, mas nesse aspecto parece-me ser, e este jogador sem bola parece-me estar um patamar ou dois acima de Luís Dias na altura. Capacidade de ganhar a tal primeira bola quando é batida pelo guarda-redes, a sua impulsão também lhe dá essa capacidade. Vocês viram bem a facilidade que ele tem de meter a bola na frente e através da explosão da aceleração consegue ganhar os metros e depois só a recorrerem à falta é que o param. E esta explosão e aceleração é que lhe dão uma capacidade de pressão muito acima da média, porque um jogador quando não tem capacidade de acelerar é difícil de pressionar bem, tens que estar sempre muito próximo para pressionar bem. Agora, um jogador que seja rápido e consiga acelerar pode estar com distâncias maiores e chega mais rápido. Mas vocês estão a ver aqui força de lances que ele consegue ter impacto no jogo, apesar de... E ele tem aura de dragão, vocês viram aqui, ele chegou lá no ombro a ombro, manda o adversário ao chão. Eu já sei que ele, se vier para o Porto,
a maior parte das pessoas vão gostar dele. Reparem aqui neste passe curto para o colega, depois o contramovimento e depois vai fazer outra vez o contramovimento. E ele faz bastantes vezes estes contramovimentos, fintas corporais, engana muito bem os adversários, por isso até que eu estava a dizer agora que ele não é nada mau tecnicamente, apenas eu acho que o Luís Dias era um pouquinho melhor quando veio. Mas é um jogador que apresenta muitos recursos, muitas ferramentas. Apesar de não usar muitas vezes o pé fraco, não é que tenha um pé esquerdo cego, como vocês conseguiram ver aqui, ele na condução utilizou 2 vezes o pé esquerdo, ou seja, ele utiliza o pé, não com muita frequência, mas ainda utiliza o seu pé fraco. Mas também utiliza a parte fora do pé direito, portanto, ele tem bastantes recursos, tem um excelente primeiro toque, como vocês conseguiram ver aqui, tem bastantes recepções orientadas com qualidade, e aqui o que eu saliento mais é este compromisso defensivo para um atleta de 17 anos, que para mim vai ser da elite, porque nota-se que ele está completamente ligado ao jogo. Reparem, ele é o último homem, quase que parece o central da equipa, e cortou a bola com uma categoria e uma calma para um jogador de 17 anos, parecendo que não. Nota-se que já tem muitas valências, e depois é esta capacidade de impulsão, de antecipação, de leitura de trajetória da bola, que faz-lo a ele, com 17 anos, já ser titular por vezes da equipa do IAG Elonia, que está na primeira divisão, e não fica a resmungar com o árbitro, 1 para 1 ou 1 para 2, e depois vai para cima constantemente, ele cansa completamente os adversários, e nesta capacidade de remate, que não é má, ok, só tem que ser evoluída e de ser mais consistente em termos de equipa sénior, não é? Que uma coisa é jogar nos Júniors ou no Sub-21 ou mesmo na equipa B, outra coisa é jogar na equipa sénior e conseguir fazer isto. Tudo bem que o futebol da Polónia não é o melhor futebol do mundo em termos de qualidade, mas eu digo-vos já, olhem, os estádios e os relevados parecem ter melhor qualidade que muitos da nossa liga. Isso eu posso-vos ser já sinceros. E aqui ele aqui, como arma na transição ofensiva, devido à sua explosão, aceleração e condução, é sem dúvida uma mais-valia para a equipa do Farioli sem pensar 2 vezes. Se o Porto tiver possibilidade de o contratar, eu acho que o Porto vai contratar. Agora, com certeza que o Porto e Vilas Boas e quem está a tratar da negociação quer contratar o jogador pelo menor valor possível. Claro que o Porto não é maluco, se puder contratá-lo por 8 milhões ou 9, vai contratá-lo por esse valor. Não deixa de ser um jogador com 17 anos que tem margem de progressão. Não é que seja já o melhor jogador do mundo. Espero que tenham gostado da visão do jogo, pessoal. Agora já sabem que vamos voltar a ter vídeos todos os dias. Amanhã sai vídeo do rescaldo do jogo de logo. Boa sorte para logo à noite. Um abraço, deixem um comentário, o like, subscrevam o canal no YouTube e o hype no telemóvel. Forte abraço e bom ano se não nos vimos mais.